completo. E aí, chegou o Dudu. Chegou o Dudu, é pra ser solução, não é isso? Claro. Sim ou não? Assim, né? É sim, é pra ser solução. Só que os números do Dudu, de partidas e como começa e como joga, eles estão aí na nossa tela pra gente começar a avaliar. Ó, são 14 jogos do Dudu como titular, comando do Abel, claro. 4 jogos ele fez completos. Os outros 10, ou ele entrou depois, ou ele saiu no meio da partida, no meio, mais pro final ali da partida. Eu vou pedir o favor agora do Kleber, nosso diretor, voltar aqui pro estúdio, porque eu preciso mostrar essa cena pro fã de esporte que tá em casa. Você tá passando bem, Facincani? Tô bem. Por quê? Por que você tá... Não, porque é rápido de explicar isso aí. Então vai. A chegada do Dudu ao Palmeiras, ela foi, claro, colocada nessa obrigatoriedade de escalação pelo nível do Dudu, mas de uma forma equivocada pelo treinador. Porque ele simplesmente abriu mão do jogador mais participativo na criação da equipe e em gols, que era o Gustavo Scarpa. Você tirou o jogador que era o grande elo de criação da equipe para colocar um atleta que não é meia. Ponto final. A culpa é toda do Abel? Dudu é atacante. Veiga, Scarpa e Dudu tira o Scarpa, que é o passe mais... Porque o Veiga, gente, ele é um meia. Só que muito mais de aceleração de jogo, de condução, do que pensativo. O cara que pensa, a bola especial, o passe mais especial, mais qualificado, até na bola parada, que é um grande recurso do Palmeiras. Eu vou fazer uma pergunta para você que eu fiz quando você estava falando do Corinthians. Como é que você escalaria o Palmeiras? Já falei o Palmeiras com... Esquece a defesa. Do volante para frente. Essa defesa é maravilhosa. Não, porque a defesa faz que vai estar ali atrás. Não, porque o Dudu é um o atacante. Abel fala da importância do sistema defensivo. Porque o Dudu é um atacante. Se a gente estivesse falando de defesa, de defensor, eu ia falar isso. Pá, quem seria o volante? Felipe Melo? Patrick de Paulo? Então, Danilo? porque pra mim o Felipe Melo, ele seria o primeiro volante da equipe, mas assim, como um terceiro zagueiro enfiado. Você jogaria de que jeito? 4, 3, 3? 3-5-2. Você jogaria com 3-5-2? No Palmeiras, sim, porque eu teria o Patrick de Paula com o Scarpa e o Veiga. Patrick de Paula. Scarpa, Veiga, os dois alas com o Dudu e o Wesley. Dudu, Wesley. Piquerez e Menino. Piquerez na esquerda e Menino. Menino na direita. Então seria Menino... Menino, Veiga, Patrick, Scarpa e Piquerez. Esse time não vai jogar nunca com o Abel. Claro que não. Não vai, porque esse time não... Esse time pensa diferente. Esse time não... Facincani, esse time não desarma Arapuca. Sabe que é Arapuca? Sim. Tá? Não desarma Arapuca. Esse é o problema. Esse é o problema. Porque o Rafael Veiga, na minha leitura, né, ele não é um jogador de combate. De combate. Não. Não é. Tanto é que quando o Palmeiras faz 2 linhas de 4, ele é um dos 2 caras... Que estão abertos ali. Exato, que tá lá na lateral, frente. sim. Então, seria legal você fazer um 4-1-2-3. Seria legal. Sim. O 1 seria o Melo. Eu não jogo com 3 zagueiros porque eu não gosto. Sim, exatamente, eu sei. Aí você teria 2 caras, o Scarpa e o Veiga. Sim. Esses caras ajudam a marcar. Aí você teria Dudu numa beirada, o Wesley na outra, e você teria o centroavante lá e a gente... Porque eu tirei o centroavante, entendeu? Tá, até porque hoje o Palmeiras... Mas enfim, tirando Mas aí você tá montando um time pra privilegiar o futebol do Dudu. Isso. Sim, pra você Agora, dar ao Palmeiras ele aquilo entrega que hoje ele não tem. Pra você dar ao Palmeiras Esse é o hoje... ponto. Então, ele entrega tudo isso, mas aí tem um porém. O Dudu é um jogador de distâncias mais curtas. Ele é um jogador que tem um contra um dele que é muito bom e foi assim que ele se tornou decisivo nos brasileiros de 2016 e 2018, porque ele tinha mais liberdade à frente. Se bem que com o Filipão jogou um pouco mais por dentro, mas ainda assim mais próximo ao gol. Sim. Né? Até porque ele era o último cara de finalização. Então você dá a ele a chance de ser o cara que você permite a ele desenvolver os 2 melhores fundamentos que ele tem. O drible e a finalização. Ele faz muitos gols, né? Quando tá numa boa fase. O Dudu é um cara que faz gol. E, principalmente, o Dudu dribla muito bem. Sim. O Palmeiras hoje não tem esse drible. Rony esquece, mas assim, passa longe do Rony ser um criativo driblador. Ele é um cara de força, ponto. Acabou. É um cara pra entrar no segundo tempo, velocidade, ali, aí serve. Pra começar jogo, esquece. Pra começar esse jogo, você precisa desamarrar. Então, assim, o ponto significativo do porquê que o Palmeiras caiu de produção. Perdeu a peça mais importante que ele tinha no meio campo no momento em que estava jogando, que era o Gustavo Scarpa. Aí, Zé, Pedro, vocês estão aí ouvindo o Facincani também, ele coloca, o Facinca bota de um jeito, a privilegiar o que o Dudu tem de melhores características, Zé. Ele já mostrou nessa volta dele que ele merece um time jogando, entre aspas, em função dele?
Dani, eu vou tentar responder porque o som chegou picotando aqui, tá? Pelo que eu entendi, você está dizendo se o Dudu merece um time que jogue para ele, né? Seria isso. Eu acho assim, eu acho que o time tem que jogar para ele, mas só que ele também tem que jogar para o time, né? Não dá mais para você ser um jogador exclusivamente, vou fazer só o que eu penso dentro de campo. O futebol hoje não é assim. São poucos os caras que podem fazer isso e eu acho que o Messi é um exemplo, mas eu não posso comparar o Messi com o Dudu, senão seria uma coisa absurda, né? Embora eu ache o Dudu um bom jogador, mas não daria nunca para comparar o Messi, que é o único que sem a bola anda, né? Ele dá a sua caminhada dentro do jogo, mas com a bola, quando ele pega na bola, ele resolve o jogo. E os caras sabem disso. O Dudu pode resolver o jogo para o Palmeiras? Pode. Mas só que eu acho que ele tem que participar sem a bola também do jogo, né? Não precisa correr atrás de lateral, mas aí aquela sombrinha na frente do primeiro volante ali, entre os zagueiros, para incomodar, inverter um pouquinho a preocupação, né? Não o Dudu para marcar, mas assim os zagueiros sim encostarem nele para poder fazer essa marcação. Mas eu acho que ele tem que participar. Não dá para fazer o time exclusivamente só para o Dudu. O Abel, Pedro, provavelmente também não vai pensar em fazer isso, né? É o que os meninos brincaram aqui. É impossível essa formação que o Facincani coloca. Mas é a questão ainda de jogar longe ali da frente? Como é que você enxerga a posição do Dudu? Eu acho que são dois momentos do problema, né? O Facinca definiu bem. Ele tentou, de alguma forma, o grupo, não conseguiu. E ele agora vai ter trabalho, porque muitas vezes vai tirar esse cara do time, porque ele não está rendendo no modelo que o Abel entende ser o principal. Eu também queria ver um outro tipo de modelo, onde o Dudu talvez fosse privilegiado pelo que ele já entregou. Agora, é bom lembrar, o Dudu de agora, de outubro de 2021, não é o Dudu que saiu do Palmeiras lá atrás, quando teve problemas pessoais e acabou deixando o país. Então, assim, também já não tem aquela vaga cativa, porque, infelizmente, dentro do sistema do Abel, não responde como respondia antes. O tal do espaço que o Facincani cita. E agora é um desafio do Abel. Além de dentro de campo, ele precisa administrar esse ego fora de campo. No início tentou administrar um ego colocando para jogar, não rendeu. Agora precisa administrar o ego que toda hora está sendo sacado do time. Esse é o grande desafio. Mais até para mim, nesse momento, do que entender como é que ele vai encaixar o Dudu. Porque para mim vai ser um encaixe difícil. Porque o Dudu, como vinha jogando, como jogou anteriormente, como brilhou pelo Palmeiras, não encaixa muito no modelo do Abel. Agora, ele precisa acomodar isso aí, dentro e fora de campo, Dani. Essa questão do ego que o Pedro levanta, ela é bem interessante, porque eu acho que passa bastante por aí, né? O ego do Dudu, que estava acostumado a ser a estrela desse Palmeiras, e o ego de quem já estava ali, porque no começo da temporada a gente destacava justamente a capacidade coletiva por não ter mais uma estrela específica. Mas assim, ego, o cara querer vencer e querer se achar uma coisa, agora o cara ficar pé da vida porque ele tem que fazer uma função que não lhe cabe é outra. E aí ele sai da equipe, porque ele, entre aspas, não fez essa função que não é da natureza, da característica dele, e outro cara que está jogando na posição dele, não rendendo, continua. Aí o cara fica pé da vida. Eu sinto uma certa má vontade com o Abel Ferreira por parte do Felipe Facincani. E existe um duduzismo aí por parte. É fácil, ele é o treinador, tira, não escala. Se ele está vendo que ele tem que tirar o jogador em todos os jogos e que o jogador não consegue entregar para ele aquilo que ele precisa, tira, não está no contrato do Dudu que ele tem que ser titular o tempo todo. Até uma forma de tentar passar um recado para o Dudu, para ele poder se motivar mais, correr mais e entender que todo mundo ali está correndo para todo mundo, que não existe não pode existir essa vaidade. Eu não vejo necessidade nenhuma eu não vejo dificuldade nem problemas para o Abel. Acho que o Abel, se ele puder tirar, ele tira. Se ele puder, não. Se ele achar que tem que tirar, tem que tirar. Dani. Se achar que... é assim, Dani, se você entra em campo sabendo que todo jogo você já tem uma substituição para fazer, é ruim. Ele tem que jogar. Entendeu? Você tem que contar com outras coisas, outras possibilidades dentro do jogo. Então, se o Dudu não está agradando e não está fazendo aquilo que ele gosta... Porque o que nós levantamos aí, o que a produção levantou sobre a produção do Dudu, do Palmeiras com o Dudu e sem o Dudu, o scout do Palmeiras já tem. O Abel já tem também. Eles já têm tudo isso. Eles percebem, eles pesquisam, eles têm isso, têm os dados na mão pós-jogo. Tem aquele que a gente brinca, né? Que é a corcunda do camelo ali, que é a questão do GPS, que pega quanto você corre, quanto você participa, mapa de calor, quantas vezes você tocou na bola. Os caras têm muito mais dados do que nós. Então, é assim,
cabe ao Abel agora tomar a decisão, se tem que tirar ou não, se vai colocar no banco, se não vai colocar, ele tem que tomar, ele que vai escolher isso, né? Ele pode escolher isso. Joga aquela outra tela que a gente tem aí do desempenho do Dudu, que eu quero te ouvir. Dá uma olhada nessa tela, Facinca, e aí eu vou entrar nessa questão do AD e DD. Antes, né, e depois ali. E aí a gente tá vendo o aproveitamento, a Copa do Brasil ele nem jogou, a Libertadores. Eu acho que tem duas questões aí. Eu sei que você acha que o Dudu pode render mais e aí teria que se mexer num time todo. Mas vamos supor que fosse melhor para o Abel, nesse momento, tirar o Dudu. Ele tem força ainda para comprar essa briga com a torcida? Por que tirar o Dudu? Por que não pode tirar quem não rende? Por exemplo, o Rony, o Luiz Adriano. Por que não montar um time para dar ao Dudu a chance dele jogar onde ele se sente à vontade e onde de fato ele decide? Essa que é a discussão. Mas aí você tá colocando ele nessa passagem ou você tá levando em conta tudo que ele fez? No geral, ele é um atacante, ele não é meia. É a mesma coisa. O fato do cara ter qualidade para servir um companheiro de ataque não quer dizer que ele seja meia. O Dudu é um atacante de criação. Por quê? Porque ele também consegue servir um companheiro numa bola decisiva, tomar uma decisão mais inteligente. Não vou chutar, o passo pra você. Não quer dizer que o cara vai pegar o jogo e vai ser a 10, vai ser o ritmista. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não dá pra você comparar, por exemplo, o estilo de jogo do Renato Augusto com o Dudu. Mas eles jogam praticamente numa faixa de campo que, sabe, se permite criar. Um Juliano, por exemplo. Não dá pra comparar, são estilos completamente diferentes. Então, assim... Por que não dar ao Dudu a chance de jogar onde ele sente a vontade? Dudu, vai lá pra frente, você vai abrir espaço, movimenta, busca lá como um falso 9, um ponta. Mas você consegue fazer uma ponderação e responder o que eu te perguntei da força? Supondo que fosse o caso dele colocar o Dudu no banco. Ele compra essa briga? Ele tem mais força que o Dudu? Abel? Porque aí eu entendo que quem apoia o Abel talvez começasse a olhar de uma outra forma, porque a torcida também gosta muito do Dudu. Sim, a torcida vai comprar mais o Dudu que o Abel. Fato? No momento, sim. Claro que sim. O time não tá rendendo no ano. Eu acho que ele tem razão. O carinho da torcida do Palmeiras pelo Dudu é muito grande. Sim. Até porque eu conversava outro dia, e ele me falava de como é que o Dudu chega pro Palmeiras, né? São Paulo e Corinthians disputando o jogador à tapa. De repente ele aparece no Palmeiras. E o Palmeiras naquela época era um time que perdia sempre essas divididas para São Paulo e para Corinthians. E o Dudu aceita jogar no Palmeiras, naquela época que o Alexandre Matos está chegando, que está sendo montado aquele time e tudo mais. Isso teve um valor muito grande do ponto de vista sentimental para o torcedor. Sim. O torcedor gosta demais do Dudu, entendeu? Agora, o quadro que a gente mostrou agora há pouco aí, a respeito do desempenho dele, com o Dudu, o Palmeiras cai de produção. Agora, o Facincani também levanta uma questão que é muito importante. Ele está jogando aonde? Afastado da área. Entendeu? Então, você não daria para montar o meio-campo com Felipe Melo, Zé Rafael e Patrick de Paula, por exemplo? Tá. Dudu, alguém e o Wesley? Tá. Ou então, Dudu e o Wesley. Você recua o Felipe Melo para zagueiro. Você põe o Danilo no lugar do Felipe Melo. Então, você deixa o Felipe Melo lá atrás, aí você tem o Danilo no meio-campo no lugar dele. Você entendeu? Com os dois jogadores do lado dele, o Zé Rafael e o Patrick de Paula, e lá na frente os dois atacantes, o Wesley e Dudu, como ele quer. Eu acho que isso que ele fala é importante, entendeu? O jogador, ele precisa ser explorado no que ele melhor pode te dar, entendeu? Eu me lembro bem, eu vou até só contar uma história aí, porque o pessoal sempre pede para contar exemplo da NBA, né? Então, eu fui fazer a final do Chicago contra o Utah, em Salt Lake City. Aí acabou o treino, ficava tudo fechado, né? Aquele mais ou menos igual aqui, tá vendo? E tinha aquelas cortinas, você não via nada. Aí, quando terminava o treino, era só arremesso. Aí eles liberavam para o pessoal da imprensa entrar. Cinegrafista, fotógrafo, jornalista e tal. Aí o Dennis Rodman passou. Aí alguém perguntou para ele, você não vai treinar arremesso? Eu disse, eu não arremesso, eu só pego o rebote. Então ele pegou, foi tomar banho e foi embora mais cedo. Você entendeu? É isso que nós estamos falando. O Dudu, ele rende mais aonde? Ali? Por que você vai trazê-lo para cá, se é ali que ele joga? Já que você citou a NBA, eu vou trazer um Hoje samba. começa a NBA, hein? Sim. Hoje começa a NBA e vamos ter transmissão aqui. Aqui nos canais São Disney. 2 jogos, Opa. hein? Golden State e Lakers
vão jogar lá no Oeste, e Milwaukee e Brooklyn Nets jogando no lado leste. Já que esse programa fala de tudo, eu quero ouvir Pedro Ivo pra gente fechar esse papo, mas eu quero trazer um samba pra cá, porque tem um samba chamado Incompatibilidade de Gênios. Esse samba é muito bonito. É a letra do João Bosco, se eu não me engano. Sim. Ô, Pedro Ivo, doutor, né? jogava o Flamengo, eu queria escutar. É isso, assim, a escolha é essa, ou o Dudu... Quer que eu bato? Ou, não, pelo amor de Deus, não batuca, pelo amor não. de Deus. Ou o Dudu ou o Abel, existe uma incompatibilidade nesse Palmeiras, Pedro? Acho que o Zé chamou, pode ir na sequência também pra fechar. Eu não acho que é uma situação de ou Dudu ou Abel. Eu acho que é uma situação de adaptação. Dudu entender qual é o Palmeiras atual e o Abel entender quem é o Dudu, o que o Dudu pode render. Eu tô muito de acordo com o Facinca quando ele levanta essa bola de utilizar o Dudu no melhor espaço do campo para ele, na melhor posição. Mas eu não consigo ver o Abel abrindo mão de suas convicções para fazer isso. Esse é o problema. Por isso que eu acho que está muito mais em você ceder dentro da sua convicção. Eu acho que você só consegue ter uma solução do que exatamente ou um ou outro. Um ou outro acho que é ruim para o Palmeiras. Tirar o Abel agora, abrir mão do Dudu, é uma questão de ceder. E aí, por você ter dois gênios complicadíssimos, como você já disse, a incompatibilidade, me parece um probleminha um pouco mais longe da solução. A gente enxerga o Dudu um pouco mais à frente, empurrado pelo Abel na formação? Não sei. A gente enxerga esse Dudu aceitando qual é o modelo do Abel, perdendo um pouco de rendimento, sendo sacado toda hora, sempre começando? Também não consigo ver. É um problema que não é dos mais simples aí, não. E aí, quando você tem o relato até do repórter que estava na transmissão, né, do Premier no domingo, de que ele desabafa, né? Mais uma vez me tira, tá me tirando de novo, todo jogo ele me tira. Você precisa acomodar isso aí, tá aí o Zé. Quando começa esse tipo de incômodo dentro do grupo, dentro do banco, como é que ficam as coisas, Zé? Fala, Zé, fecha aí. Eu ia falar justamente sobre isso, né? Tem duas atitudes aí, tem duas situações. A primeira, por que o Dudu não vai falar com o treinador? Chama no vestiário e fala, ô professor, tá acontecendo alguma coisa? O que está acontecendo? A posição, o que eu estou deixando de fazer para você me tirar o tempo todo? Essa é uma. E a segunda é o seguinte, o Abel não conhecia o Dudu, não sabe a posição que o Dudu joga, não sabe as características que o Dudu tem para poder jogar? A pergunta é essa, né? Mas ele muda de vários outros também, né, Zé? Não é só o Dudu. Ele recua o Wesley para ser secretário de lateral, ele recua o Veiga para ser segundo volante, ele retira o Scarpa. Aí fica complicado, porque não é só com o Dudu. Boa. A gente vai voltar a falar de Palmeiras durante a semana, óbvio, vamos falar mais desse assunto. Só pra